Olá gente, esse é o Jovem Cinéfilo e hoje eu vou trazer um vídeo diferente. Eu vou tentar analisar uma cena do filme do Coringa, que foi um filme que lançou em 2019, do Todd Phillips, né? Lançou há algum tempinho, mas eu tava vendo esse filme recentemente e eu vi essa cena. Eu lembrei que eu tinha tido essa interpretação, eu coloquei no título Final Explicado. Eu não acredito muito nisso de final explicado, eu coloquei mais pra chamar a atenção do público, né? Mas eu acho que cada um tem a sua interpretação e se você tiver a sua interpretação, coloca aqui nos comentários. Essa é a minha interpretação do final. Na verdade não é nem o final, na verdade é uma cena antes do final, mas eu acho essa cena maravilhosa, uma das cenas mais legais assim que eu já vi principalmente nesse universo dos quadrinhos do cinema, e eu vou tentar explicar essa cena e tentar responder o porquê ela é uma das cenas mais importantes do filme, porque eu acho que essa cena também mostra a direção do Todd Phillips, que foi uma direção minuciosa, não só a direção, mas a fotografia, a direção de arte, o roteiro, toda a produção do filme, que soube trazer esses elementos a favor da narrativa, a favor da história. Essa cena em específico, ela tem muito do debate que eu vou trazer, que é qual é a cena? É a cena que o Coringa tá andando numa viatura, ele tá admirando aquele caos todo e uma ambulância bate na viatura. Por que eu acho aquela cena tão legal? O filme tava trazendo toda a questão do Batman e do Coringa serem irmãos, né? Tem a questão do pai do Bruce Wayne, ser o pai do Arthur Fleck também, mas o roteiro ele não responde se eles são irmãos mesmo de sangue, mas o roteiro responde de certa forma que eles são irmãos, mas de uma maneira poética, de uma maneira análoga. Por quê? Calma que eu vou explicar. Naquela cena ele tá andando numa viatura, né? E daí uma ambulância bate na viatura. Tudo no cinema tem um porquê. Na verdade, nem tudo, né? Eu lembro de uma entrevista do Daniel Rezende. Na verdade, não era uma entrevista, era um cine-debate, né? Que tinha o filme e depois você debatia com o diretor. E uma das pessoas que viu o filme trouxe uma super teoria de uma garrafa, e essa garrafa tinha um ano, se não me engano era 1970, sei lá qual ano era. E ele fez uma super teoria com uma outra coisa do filme e o Daniel Rezende falou, não, eu coloquei aquela garrafa porque era a única garrafa que eu tinha ali, por isso que eu coloquei, pra montar a cena. Só que essa tua teoria realmente ela é enriquecedora e ela pode se aplicar ao filme, por que não? Então às vezes o diretor ele coloca uma coisa ali e de uma maneira que o público vai lá e chapa a batatinha e daí cria uma teoria que faz sentido, né? Então não necessariamente aquilo foi proposital colocado pelo diretor, mas às vezes diz algo que o diretor nem queria, mas nesse caso eu acho que não é. Nesse caso eu acho que tudo realmente teve um propósito, tudo realmente foi proposital, né? E por que ele coloca uma ambulância? Por que não um caminhão? Por que não um ônibus? Ele podia muito bem colocar um ônibus amarelo e fazer referência ao ótimo filme do Cavaleiro das Trevas, do Christopher Nolan, mas ele não coloca um ônibus e nem um caminhão, ele coloca uma ambulância. Por que ele coloca uma ambulância? Porque da ambulância saem duas pessoas e essas duas pessoas fazem, de certa forma, um parto no Coringa. Então, de certa forma, aqueles lá simbolicamente seriam os médicos e eles fazem um parto no Coringa. Por que eles não abrem a porta? Por que a porta não é aberta? Por que eles tiram o Coringa pela janela? É muito doido isso. Eles tiram primeiro a perna, depois eles tiram o corpo dele, colocam ele ali deitado e vem a primeira respiração do Coringa. E de certa forma aquilo é muito parecido com um parto, aquilo é muito parecido com o nascimento de um bebê mesmo. Se você for ver de novo o filme, repara nessa cena, vê se aquela cena não parece um parto. E se é um parto, simbolicamente o Todd Phillips tá querendo trazer pra gente a reflexão que ali é o nascimento do Coringa, né? É muito doido isso. E não só o nascimento do Coringa, mas se o Coringa tá nascendo, quem é a mãe do Coringa? Simbolicamente falando, poeticamente falando, a mãe do Coringa é o caos. O que uma viatura quebrada quer dizer? Pra mim, pelo menos, é um caos. Se eu tô andando na rua e eu vejo uma viatura quebrada, ali pra mim já dá a entender que algo muito errado aconteceu, algo muito caótico aconteceu, né? De certa forma, na nossa sociedade, a polícia simboliza a ordem e uma viatura quebrada simboliza o caos, né? Uma viatura que foi quebrada. Então, de certa forma, o Coringa é filho do caos. E não só isso, não só essa coisa maluca que eu trouxe aqui, que eu acho que por si só a cena ia ser maravilhosa, mas a cena continua. O Todd Phillips, junto com o seu diretor de fotografia, que eu esqueci o nome, vou estar deixando o nome dele aqui, ele, junto com a fotografia, ele traz a câmera como se desse a entender pra gente que aquela cena tá acontecendo
no mesmo momento e no mesmo local, que aquela cena está acontecendo paralelamente. Então aquele movimento de câmera dá a entender pra gente que aquilo está acontecendo perto e no mesmo momento. E ele traz pela câmera o nascimento do Batman. Por que o nascimento do Batman? Porque o Batman, de certa forma, ele nasce por conta da morte dos pais dele. Se os pais do Bruce Wayne não tivessem morrido, talvez o Bruce Wayne não tivesse se tornado Batman. A motivação do Bruce Wayne para se tornar o Batman é a morte de seus pais, né? É depois da morte de seus pais que ele tem toda aquela motivação que é explorado muito bem no filme do Christopher Nolan, Batman Begins. Então, de certa forma, a morte dos seus pais é o seu nascimento também. Então, olha só que loucura. O Todd Phillips, ele traz simbolicamente o nascimento do Coringa e o nascimento do Batman ao mesmo momento. Eles nascem no mesmo momento e no mesmo local. Ou seja, simbolicamente falando, eles são irmãos gêmeos. Olha só que doideira. Então, se eles são irmãos de sangue, não importa. Eu acho que foi por isso que ele trouxe essa discussão para o filme. Se eles são irmãos ou não, não importa. O que importa é que eles são irmãos gêmeos, simbolicamente falando. O que importa é que os dois são malucos. Só que a diferença entre os dois é que eles são de classes sociais diferentes. Um é rico e um é pobre. E de certa forma, um ficou vilão perante a sociedade e o outro herói, mas ambos têm atitudes bem contraditórias, ambos têm atitudes que são consideradas malucas, né? Então por isso que eu acho que tanto o filme do Coringa, tanto o The Dark Knight, o Cavaleiro das Trevas, que eu posso também trazer um vídeo falando sobre, eu também tenho várias reflexões sobre o filme do Batman, várias reflexões filosóficas sobre o filme do Batman, por isso que eu acho esses dois filmes que beiram ao genialismo, assim, beiram ao genial, porque eu gosto muito deles e eu acho que eles trazem muitas reflexões, não só disso que eu falei, deles serem irmãos, mas eles trazem muitas reflexões sobre política, sobre sociedade, sobre muitas outras coisas. Por isso eu acho o filme do Coringa em específico um filme riquíssimo e essa cena mostra o quão rico ele é, né? Essa cena eu ia trazer ela lá no curso que tem nas oficinas do Golem Mogul, que eu estava ministrando algumas aulas de história do cinema, eu estava dando uma aula de movimento cinematográfico e eu falei para os alunos que eu ia trazer essa cena, né? Que eu ia analisar uma cena e mostrar como uma cena pode explicar muita coisa do filme. Mas eu não consegui porque eu falo mais que a boca e não deu tempo, mas eu estou trazendo aqui agora nesse vídeo como prometido, como eu tinha prometido que eu ia trazer para eles, eu estou trazendo aqui agora. E se você gostou dessa minha teoria, dessa minha reflexão, comenta aqui o que você achou, curte, compartilha com aquele teu amigo que viu o Coringa e provavelmente não sacou. Faz ele sacar, faz ele ver o filme de novo e é isso aí. Comenta aqui também se você quer ver futuros vídeos, né, de eu falando, explicando uma cena e falar como essa cena consegue explicar muita coisa do filme. É isso, um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.